Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 23, que vai falar Davi livra Keila. Aí vocês podem estar se perguntando aí, quem será Keila, né? Será uma pessoa? Mas a Bíblia vai dizer aqui, pessoal, que Keila é uma cidade. A Bíblia vai dizer que essa cidade era fortificada de Judá. E essa cidade, chamada de Keila, é mencionada no Antigo Testamento, onde Davi, enquanto fugia da ira de Saul, ele salvou esta cidade dos filisteus. Mas depois Davi teve que deixar essa cidade para evitar a entrega dele mesmo aos filisteus por parte dos habitantes de Keila, né? Que foram entregar, dizendo para Saul que Davi estava na cidade de Keila, se escondia na cidade de Keila. Então o nome Keila tem a origem hebraica, que significa cidadela, ou cidade de fortaleza, ou cidade murada, que significa proteção e força. Então, pessoal, Davi, ele passou mais de 10 anos como fugitivo, né? A Bíblia vai dizer que ele viveu no deserto, passou por privações, enfrentou lutas, conflitos interiores. No entanto, nada disso afastou Davi da presença de Deus. Ao contrário, a sua intimidade com ele aumentava cada vez mais, porque dessa forma a Bíblia vai dizer que Deus, o Todo-Poderoso, retribuía o amor e a fidelidade de Davi. Então Deus, pessoal, voltando aqui, retribuía a Davi com o amor que ele tinha e a fidelidade, livrando ele das mãos de Saul, das ciladas de Saul. E ao longo desse tempo da caminhada, ele enfrentava muitas lutas, porém ele não desistia. Então, pessoal, a gente vê aqui que existe, né, lutas, dificuldades capazes de destruir a fé da gente. Mas a gente não pode deixar que a nossa fé seja destruída por perseguição, por lutas, por palavras, por deboches, não é? Davi foi perseguido, porque Saul, ele não aceitava que Deus já tinha retirado ele do trono. A Bíblia vai dizer que ele ainda estava no trono, mas não tinha mais unção, não tinha presença. E Davi passou esses anos todinho correndo para lá e para cá, sendo fugitivo, porque ele já tinha sido consagrado, escolhido por Deus para ser o novo rei. Então, Saul, ele não entendia, ele não queria entender isso. E quando a pessoa, meus irmãos, ela está mal espiritualmente, a Bíblia vai dizer que ela não consegue escutar a voz do Senhor. Ela não consegue aceitar os desígnios de Deus. E com isso ela fica se enganando, porque ela não ouve a voz de Deus. Ela não tem mais intimidade, porque ela já perdeu o brilho do Espírito Santo. Ela já perdeu a presença de Deus. Ela quer agir por conta própria. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela fica se enganando. Então Saul, a Bíblia diz que ele não aceitava o fato de Deus ter retirado ele, destituído ele da posição de rei, para colocar Davi em seu lugar.
Ele acreditava na ilusão de que o Senhor, né, o Deus eterno, ainda era com ele, mas o seu espírito, o espírito de quem? O espírito de Deus já havia abandonado. E é importante que a gente entenda que a pessoa ser sincera para reconhecer o estado espiritual a fim de que se arrependa e se conserte com Deus. A vontade de Deus deve ser respeitada e, acima de tudo, obedecida. Então, Davi, ele obedecia a Deus. Então, tanto é que quando ele foi lutar, pelejar pela cidade de Keila, ele foi consultar a Deus. Tudo Davi consultava a Deus, né? A Bíblia vai dizer aqui que ele foi consultar a Deus e Deus disse que ele poderia pelejar contra os filisteus, que Deus daria os filisteus na mão de Davi. Também quando ele soube que a cidade de Keila, os moradores, os habitantes foram entregar a Davi para Saul, Davi também foi orar a Deus, perguntar a Deus se ele permaneceria na cidade ou se ele tinha que se retirar. E o que eu entendo com esta palavra? Que tudo, meus irmãos, nós temos que orar a Deus, consultar a Deus. E o que a gente está vendo por aí é que as pessoas elas não estão consultando mais a Deus para fazer nada. Elas estão agindo da própria vontade, do próprio querer. Porque tudo tem que ser consultado a Deus, se Deus realmente está no negócio. Tanto é que Davi ele perguntou se ele poderia pelejar. Então, não entre em guerras que não é sua, não entre em guerras que você não consultou a Deus, não perguntou a Deus se você tem que fazer campanha por aquela pessoa, fazer campanha pelaquela igreja, pelaquele departamento. Primeiro você tem que consultar a Deus. Senhor, eu tenho que orar por isso aqui, eu tenho que orar por esta pessoa, eu posso orar por este departamento, eu posso... Essa campanha, Senhor, o Senhor está neste negócio. Então tudo tem que ser orado, meu irmão, tudo tem que ser conversado com Deus, porque se Deus não estiver no negócio, nós não vamos ter êxodo, nós não vamos ter sucesso. Então, Deus ele sempre estava orientando a Davi. Então, quem tem intimidade com Deus no quarto, em oração, lê a palavra de Deus, tem compromisso com a palavra de Deus, então você vai ter direção de Deus. Porque você vai primeiro, antes de fazer qualquer coisa, você vai consultar a Deus. Então Davi, ele consultava a Deus. Davi, ele pedia a direção a Deus. Então Davi, ele passou muitos anos fugindo da ira de Saul. As pessoas hoje em dia, elas querem o consentimento do homem. Elas querem que o homem em tudo te aprove. Mas muitas das vezes o homem te aprova e Deus não te aprova. Muitas das vezes o homem coloca em cima do altar e Deus está dizendo que não é para estar no altar, é para estar embaixo. Às vezes o homem unge, mas Deus diz que não é para ungir. Às vezes Deus manda ungir a Maria, mas o homem unge outra pessoa no lugar, entendeu? Porque a vontade, no tempo que a gente está vivendo hoje, é a vontade do homem, não é a vontade de Deus. Então, o que a gente vê aqui, o que a gente entende, é que Davi, ele orava a Deus. E ele disse para Deus, disse mais a Davi, entrega-me os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. Olha o que Deus respondeu no versículo 12 do capítulo 23 de 1 Samuel. E disse o Senhor, entregarão.
Veja que Davi, ele se esforçou, ele reuniu seus homens, lutou pela cidade, pelo aquele povo, né? Mas aquele próprio povo foi entregar Davi a Saul. Você está entendendo a mensagem? Não é preciso ninguém falar nada para você. Se você orar, se você tem uma vida de oração, Deus ele mostra quem é quem. Deus ele mostra através da tua oração, nas madrugadas. Não precisa você estar perguntando nada a ninguém, Deus vai mostrar. Olha, esse serve para andar com você. Essa mesa serve para você estar, essa não. Este lugar é para você permanecer, este lugar é para você se retirar. E quando você não quer se retirar, Deus vai permitir situações que às vezes até vai te magoar. Que você vai pensar, meu Deus, foi o diabo que se levantou contra mim. Mas não, é Deus permitindo aquela situação para te tirar daquele lugar, sabe por quê? Porque tem lugar que vai acontecer reuniões para te destruir, para te defamar, para denegrir a tua imagem. Porque a pessoa mau caráter, ela, quando ela não pode te destruir, ela vai levantar outras pessoas para falar mal de você, destruir você, inventar coisas, inventar fofoca. Então era o que essa cidade, o Davi pelejou contra os filisteus a favor da cidade de Keila, mas o que foi que os moradores fez? Foram entregar a Davi. E muitas das vezes não é assim, a gente faz de tudo por uma pessoa, luta, peleja, dá conselho, faz de tudo por algum propósito, isso também na igreja, se dá na igreja, ajuda o pastor, faz de tudo na obra, mas no final de tudo o que você vai levar é que você só quer ser, que você quer mandar, que você quer ser melhor do que os outros, que isso, que aquilo. Mas ninguém pode tirar o brilho de você, a unção. Porque o mais importante não foi a consagração de Samuel na vida de Davi, mas sim o chamado de Deus na vida de Davi. Porque foi o próprio Deus que chamou a Davi para ser rei. Então, pode se levantar quantos Saul quiser, na minha e na tua vida, mas não vai prosperar. Por quê? Porque quem tem chamada de Deus de verdade, Deus sempre vai dar os escapes. Deus sempre vai proteger, Deus sempre vai criar alguma estratégia para nos livrar. Amém? Então, esta é a mensagem de hoje que eu deixo para vocês. Porque eu estava lendo aqui essa mensagem. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Saul, o coração dele já não era um coração temente a Deus. Jônatas era o herdeiro do trono, mas ele abriu mão de suas ambições pessoais para apoiar a Davi, pois considerava Davi o escolhido de Deus. E com essa atitude a Bíblia vai dizer que mostrou a seu pai, né? Que com essa atitude ele insistia em que manter agarrado a uma posição que não lhe pertencia. Tem pessoas, irmão, que ela quer estar em uma posição que não pertence a ela. Ela quer estar num trabalho que Deus não colocou ela, não colocou ele, não chamou ele para estar ali. Ele está ali porque alguma liderança colocou ele lá. Mas quando você entende que Deus não te chamou para isso, então você vai abrir mão para que verdadeiramente aquela outra pessoa esteja na posição que Deus colocou ela, colocou ele. Então Jônatas, ele era para reinar depois de Saul, mas ele abriu mão porque ele entendeu que foi o próprio Deus que ungiu a Davi. Então ele entendeu que era Davi que tinha que reinar.
Então, muitas das vezes essa situação é preciso o quê? Humildade para aceitarmos a vontade de Deus. E tem pessoas que ela não aceita a vontade de Deus na minha e na tua vida. Ela sempre vai querer criar caso. Mas por que ela? Por que ele? Quem deveria estar ali era eu. E vai fazer de tudo para destruir você, para não cumprir o propósito que Deus tem na tua vida e na minha vida. Davi, irmão, a Bíblia vai dizer que ele tinha um coração limpo diante de Deus. Mesmo tendo, irmão, Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul. Ele não fez mal nenhum a Saul. Ele teve a oportunidade de matar a Saul. Mas sabe o que ele disse no seu coração? Porque ele considerava Saul ungido de Deus. E por mais que Saul estava perseguindo a Davi, ele disse no seu coração: jamais se levantarei contra o ungido do Senhor. E isso nos ensina que não devemos nos vingar de ninguém. Não devemos nos vingar daqueles que nos feriu, daqueles que nos prejudicou, mas oferecer sempre o bem em troca do mal que nos fizeram. E agir com benignidade. E da mesma forma que nós agimos, fazendo bem, porque isso vai soar bem aos olhos de Deus. Deus vai olhar e vai ver que você, mesmo sendo oprimida, afligida, esquecida, oprimida, rejeitada, perseguida, e aos olhos de Deus, ele está vendo que você, mesmo sofrendo tudo isso, como Davi estava sofrendo, ele preferiu não matar a Saul, ele preferiu que Deus agisse, que Deus resolvesse. Então, por isso que não devemos se vingar de ninguém, certo? Então, eu deixo essa palavra para vocês nesta tarde. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família abundantemente, certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.